Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 4. Aqui a sessão começa, com o discurso eclesiástico. O que é isso, Se a gente voltar um pouquinho as páginas, talvez na sua Bíblia você encontre algumas dessas indicações em títulos maiores, No Evangelho de São Mateus, a partir do capítulo 14, do finalzinho do 13 para o 14, ele começa a falar da igreja como primícias do reino. E aí tem uma primeira narrativa, e agora ele começa, a partir do capítulo 18, a falar diretamente sobre a igreja. É o discurso eclesiástico. E aqui, antes, o capítulo 13 inteiro, nós temos o discurso em parábolas, e ele vai falar do reino dos céus. Do reino dos céus. Então, o Evangelho de São Mateus, ele é assim, ele vai sendo dividido em vários discursos, Vários discursos, milagres. E agora nós estamos na parte em que ele vai falar da igreja. Versículo 1. Nessa ocasião, os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E ele chamou perto de si uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se tornar pequenino como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui nós temos versículo 2, 3 e 4, a resposta a essa pergunta: princípio eterno. Por quê? Porque é algo que não vai mudar, é uma sentença. Deus está dizendo que é assim que funciona para entrar no reino dos céus. É uma lei, é uma norma do reino dos céus. Funciona assim, Quer entrar no reino dos céus? Tem que ser como uma criança. Então, é preciso se converter para se tornar como as crianças. E que era uma criança no tempo de Jesus? Muito pouco, Era uma alegria, mas ao mesmo tempo não tinha voz nem vez. Tinha que crescer para poder merecer alguma coisa. Então, uma criança era alguém que não tinha força, não era maior que ninguém. Pelo contrário, era menor, era mais humilde. Era menos favorecida, era mais desprovida de algum tipo de autoridade. Porque mesmo que a mulher ou a viúva fosse desprovida, desguarnecida, etc., ainda tinham algumas coisas, umas leis, ainda tinha uma caridade com relação àquelas pessoas, porque uma viúva, ela podia se casar de novo, dependendo da situação, porque se os irmãos do marido
tivessem condições, não fossem casados, eles poderiam desposá-la, né? Existiam leis, tradições assim. E uma viúva, se tivesse um filho mais velho, esse filho mais velho cuidaria dela. Agora, uma criança, sendo órfão, ou, né, mesmo no meio da sociedade normal, tendo pai e mãe, mas ela não era uma figura com nenhuma voz ali. É uma criança. Jesus pega uma criança e fala assim: você quer ser o maior, você tem que ser igual a essa pessoa aqui. Então, ele desmonta nossa mente que pensa em coisas grandes. Ser maior significa autoridade. Eu mandar, desmandar, eu ter autorização, autoridade para ir e vir, fazer o que eu quiser, realizar coisas que eu quiser, sem prestar conta a ninguém, ter um lugar de destaque, etc, etc, etc. Isso, Jesus está dizendo, não deve ser o pensamento de vocês, porque vocês têm que ser como crianças. Então é por isso que nós precisamos nos converter. Quando a gente avalia os outros evangelhos, né? Evangelho de São João, Evangelho de São Marcos, São Lucas também, a situação é parecida. Tem um deles, se não me engano, Marcos, em que Jesus está pregando e algumas mulheres trazem crianças e as crianças querem ver Jesus e os apóstolos começam a expulsar as crianças. Jesus, quando vê isso, ele fica muito chateado, fica bravo mesmo, dá uma bronca neles, deixa elas virem aqui, não as impeçais, porque é delas o reino dos céus. E isso aí deixa todo mundo assim, de boca aberta, cara no chão, assim, impressionado. Meu Deus do céu. E agora? Agora nós temos que nos converter e nos tornar como crianças. Ou seja, o maior é o menor, é o mais humilde, é aquele que não fica desejando altos cargos, aquele que não fica ostentando dons e talentos. Então aí vai um alerta para todo mundo que está à frente, a começar de quem é coordenador, quem é responsável, quem os padres mesmo, né? Os músicos, né? Pregadores, né? Ministros da Eucaristia, etc. Todo mundo que está ali, você entra na paróquia, a pessoa está sempre na frente, está sempre em destaque, está sempre com algum cargo importante, está sempre fazendo alguma coisa. Essa pessoa recebeu esse encargo muitas vezes pelos motivos errados. E qual é o motivo errado? O motivo errado é o quê? A gente olhar somente, olha somente que é importante essa palavra, tá? E a gente olhar somente os dons e qualidades para exercer o cargo. Vou dar um exemplo. A pessoa é administradora, né? E aí na paróquia você está precisando de um administrador lá porque as finanças da paróquia não vão bem. Você pega um cara, um paroquiano que é empresário, bem-sucedido, ele sabe, ele tem disposição. Só que, e o caráter dessa pessoa é avaliado? Essa pessoa, ela realmente está preparada de maneira espiritual? Ela tem humildade para tratar as pessoas? Ou essa pessoa foi escolhida só porque é visto um sucesso financeiro na vida dela? Talvez ela faça as finanças da paróquia melhorarem, mas quanto vai custar isso para ela mesma em termos de conversão? Quanto vai custar isso para as pessoas que vão trabalhar com ela por causa do convívio com uma pessoa que não é tão preparada para servir a Deus ou servir na casa de Deus? Então, eu estou dizendo que não é para chamar uma pessoa competente? Não, é um exemplo, tá?
Estou dizendo que é preciso ver também as outras realidades e ajudar esta pessoa que já é competente no que ela faz a ser também competente no reino dos céus. E para ser competente, grande no reino dos céus, o início de tudo e a coisa mais importante é a humildade. Se nós não formos humildes, pequenos, e ser humilde não é ser aquela pessoa que se esconde, que não dá passos, que não faz nada. Tem muita gente que confunde isso. Pobrezinha, tão humilde, porque a pessoa está lá, às vezes deprimida. Não, humildade não é isso. Humildade é a pessoa reconhecer a verdade a respeito dela mesma e dos outros também, sem se comparar, sem se sentir maior, sem querer mandar em tudo e em todos. Falar a verdade, mas aceitar, mesmo que seja contrariado por alguém que entende menos, mas a pessoa é a autoridade dela. A gente vive muito isso na Canção Nova. Às vezes a pessoa é nossa autoridade e, mesmo sendo autoridade, não está com aquela visão do todo que você está, porque você tem uma competência técnica melhor. Mas a pessoa que é autoridade, ela tem uma coisa chamada graça de estado. E nessa graça de estado, Deus está. Então, muitas vezes, quando vem uma ordem assim, é sábio obedecer, ainda que contrarie a minha técnica, porque no final é Deus que está nisso. E Ele pode estar usando desta pessoa para o meu bem. Mas só aceita isso quem é humilde. Só aceita isso quem entende o que é a relação de autoridade e submissão dentro do reino dos céus, que é diferente daquilo que há no mundo. Muito diferente. Veja quem Jesus escolheu para ser os seus apóstolos, para ser a nova Israel, né? Um novo povo de Deus, porque ele escolheu 12 apóstolos a exemplo das 12 tribos que formaram Israel, que são Israel original, né? Que não foi esquecido por Deus, mas Deus criou a sua igreja também a partir de 12 apóstolos. E pegou quem? Pegou um cara que gostava de roubar, pegou alguns pescadores, pegou um zelota que era um revolucionário, né? Pegou, né, um cobrador de impostos que era um corrupto. Pegou esse povo. Pegou Paulo que perseguia. Então, não interessa de onde você e eu viemos. Interessa que depois de nós conhecermos Jesus, nós temos que entender que no reino dos céus as coisas funcionam diferentes do que no mundo. Então Jesus pode mudar qualquer coração desde que ele se abra. Nós queremos, Senhor, também ter o coração mudado por Ti para que nós possamos corresponder a essa graça. Vamos anotar no nosso diário. Temos aqui, princípios eternos, como eu já falei desde o início. Versículos 2, 3 e 4 respondem a pergunta que os apóstolos fizeram a Jesus, os discípulos. Quem é o maior no reino dos céus? Ele chamou para perto de si uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, olha aqui essa expressão, de modo algum. Olha, é muito sério isso. De modo algum entrareis no reino dos céus. Ou a gente se converte e se humilha diante da poderosa mão de Deus, da vontade de Deus, ou de modo algum nós entraremos no reino dos céus. Humilhar-se diante da vontade de Deus para ser como uma criança nas mãos dele é critério imutável para entrar no reino dos céus. Imagina assim, nós temos o céu com a porta aberta, porque Jesus abriu. Mas a gente tem que estar com o convite, com a roupa certa, penteado, na hora certa, tem que estar tudo certo. E essas instruções do que temos que portar para entrar, a salvação nos foi dada por Jesus, mas nós temos que estar de acordo, trajados de acordo, limpos, cheirosos, né?
arrumados para o banquete da festa, porque é assim que Jesus chama esse encontro nos céus. E uma dessas realidades é essa, ser como criança, fora todas as outras. Então, por isso que Jesus disse, se você e eu não estivermos assim, de modo algum entraremos. Princípio eterno. Anota também qual é a mensagem de Deus para você hoje e como colocar isso em prática na sua vida. Você é novo aqui no canal? Então eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar o seu like, porque o seu like evangeliza. Vamos juntos, com a graça de Deus, fazer a Bíblia inteira com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Abib. Deixe também aqui o seu comentário, porque ele é muito importante para nós. Nos faz crescer, nos faz degustar aquilo que Deus está fazendo e realizando na vida de cada irmão, cada irmã. Na descrição do vídeo você encontra o passo a passo como fazer o estudo bíblico conosco. Que Deus abençoe você. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.